Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Vamos falar de eleições. Aliás, o nosso programa, nesse período que antecede, nesse período da campanha eleitoral, já estamos em plena campanha eleitoral, o nosso programa tem aberto muito espaço para a gente discutir, debater, né, os mais diferentes focos para a eleição municipal, sejam ideias, temários e principalmente, já que inclusive este ano o Brasil está experimentando uma eleição que pela primeira vez temos uma legislação específica, né, que visa depurar, digamos assim, o quadro político, a chamada Lei da Ficha Limpa, que foi resultado de uma ampla mobilização popular. Por conta desta mobilização, né, milhares de assinaturas, se originou um projeto que tramitou no Congresso e que foi aprovado pelos congressistas. Virou lei, aconteceram questionamentos jurídicos, o Supremo confirmou a sua constitucionalidade e pela primeira vez ela vai entrar em vigor nestas eleições municipais de 2012. Então é comum em períodos eleitorais aparecerem cartilhas, manuais, não é, da Justiça Eleitoral, enfim, de organismos da sociedade civil, de ONGs, enfim. E o programa de hoje vai discutir uma cartilha que não é bem uma cartilha, é mais que uma cartilha. É um guia de cidadania das eleições de 2012. Já foi lançado aqui em Fortaleza, já está disponibilizado aí, inclusive na internet, e a gente vai já dar detalhes sobre como você pode ter acesso a estas informações. E a produção do programa convidou para a gente falar deste guia da cidadania, que traz informações muito interessantes que você precisa tomar conhecimento. E eu estou aqui com dois convidados para falar sobre esse assunto. Um já veio aqui ao programa, não é, exatamente para falar da Adital, que é uma organização, uma ONG, não é, que está dando apoio a essa iniciativa. Estou aqui com o padre Hermano Alegre. Tudo bem, padre? Tudo bem. Que é diretor da Adital. Já fizemos um programa aqui sobre a Adital e conhecemos um pouco. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a Adital. E o responsável pela cartilha também está aqui, que é o Alexandre Damasceno, que também está aqui comigo no programa Questão de Ordem. Nós vamos falar exatamente sobre este temário eleições, no foco de alguns questionamentos que o cidadão precisa começar a fazer para dar um bom voto no dia 7 de outubro. Não é? É bom lembrar que a decisão cabe ao eleitor. Não é? Os partidos lançam os candidatos, existem os marqueteiros, existem as campanhas, a propaganda eleitoral, mas ninguém tira a decisão do eleitor. É sempre bom a gente pensar nessa perspectiva de que a decisão final é do povo, numa democracia. E nós vamos discutir este assunto a partir de agora aqui no Questão de Ordem. Eu queria até aproveitar para apresentar aqui o Alexandre Damasceno. Ele é bacharel em Ciência da Computação aqui na Universidade Estadual do Ceará, especialista em desenvolvimento de sistemas pela Universidade Federal. Ele é mestre em Administração pela Unifor e doutor em Economia de Empresas pela UCB. Ele é doutorando em Planejamento e Gestão Ambiental. Ele é servidor do Senado, onde passou num concurso público em 1989 e hoje pertence aos quadros de analista de sistema do Senado Federal. E ele foi um dos responsáveis pela concepção e implantação de um programa muito interessante que está sendo implantado em todos os legislativos deste país, sejam assembleias ou mesmo as câmaras municipais, como é o caso aqui do Ceará, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Fortaleza, que é o programa Interligs, não é? Que também está aqui na Universidade do Parlamento. E a gente vai conhecer um pouco também desse programa Interligs, porque o Alexandre foi um dos mentores desse programa. Está no ar o Questão de Ordem. A partir de agora você participa pelo nosso endereço eletrônico que está aí no seu vídeo. Você pode aproveitar, inclusive, para fazer algum questionamento ou sugerir temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Alexandre, tudo bem, Alexandre? Prazer tê-lo aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, prazer. Você é cearense? Sou cearense. O prazer é meu de estar aqui na TV Assembleia. Porque você foi bem democrático, né? Você fez um curso na UES, outro na UFC, outro na Unifor. Terminei na Universidade Católica de Brasília. Universidade Católica de Brasília. Isso, onde a gente tem um espaço muito grande para pesquisa, inclusive ligado ao legislativo, temas ligados à cidadania. Enfim, é uma área de economia de empresas, mas eu foquei uma pesquisa na área de felicidade, que é uma coisa que a gente precisa tratar, que os governos precisam direcionar os seus esforços
os seus recursos, não apenas para gerir uma máquina de maneira burocrática, mas principalmente para fazer com que a população se sinta melhor, se sinta mais feliz, se sinta mais viva, se sinta mais parte da nação brasileira, que é realmente maravilhosa. É preciso lembrar, não é, o Alexandre, que o resultado final de qualquer política pública é fazer as pessoas felizes. Com certeza. A gente precisa ter em conta que políticas públicas são voltadas para isso. O grande bem de uma nação são as pessoas. E precisamos, com isso, articular muitas peças. O governo, sem dúvida alguma, é o pivô desse processo inteiro. E o governo, obviamente, é formado por nós elegemos governo, que entra no tema, naturalmente, do que a gente está abordando nesse programa. Daí a importância de tantas instituições, como foi comentado por vocês, estarem voltadas a esse esforço nesse ano, que a gente tem eleições mais limpas, eleições de melhor qualidade, onde as urnas reflitam não apenas a vontade do eleitor, mas a necessidade do eleitor. A necessidade que o cidadão tem de termos governos mais eficientes, legislativos mais operantes, legislativos mais fiscalizadores, para que tenhamos uma qualidade de vida melhor e aí fechando de novo na questão da felicidade do cidadão. Que esse é o grande objetivo da política, não é? É exatamente Sem dúvida. Produzir cidades melhores, políticas públicas melhores, enfim, para que a gente possa usufruir disso. Isso, o bem-estar do cidadão é a primeira bandeira de qualquer administração. Claro. E isso envolve vários aspectos, várias linhas de ação e, consequentemente, precisamos de pessoas que estejam antenadas com essa necessidade, que estejam capazes de poder gerir a máquina pública no sentido de atender essas necessidades. Alexandre, você está morando em Brasília, evidentemente. Você é funcionário hoje do Senado, né? Você entrou por um concurso em 89, isso? Isso. Você mora lá, em Brasília, lógico. Moro em Brasília. Mora em Brasília. Eu fui servidor da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, durante muito tempo. Também atuei no Banco do Nordeste, no SERPRO, no CEPROS, tenho uma carreira de órgãos públicos bastante longa. No próximo ano já completo 30 anos de serviço público. E há 12 me dedico a essa questão do fortalecimento da cidadania e da democracia. O principal objetivo da minha atuação é fazer com que nós tenhamos legislativos mais fortes, legislativos mais ativos, mais fiscalizadores que estejam cumprindo o seu papel, principalmente no que diz respeito a legislar, representar e fiscalizar. E são ações que nós desenvolvemos com muito cuidado, com muita atenção, para que elas sejam efetivamente compreensíveis, que elas possam ser entendidas pelo grande público, que às vezes tem dificuldade de entender um jargão jurídico, o jargão legislativo, mas que, trocados em miúdos esses assuntos, essas questões, nós conseguimos chegar até o cidadão mais simples, o que teve menos oportunidades, para que ele consiga também perceber a importância de tudo isso, dessa máquina pública construída, felizmente hoje de maneira democrática, para que nós tenhamos uma cidade, um estado e um país que funcione de maneira harmônica, que as administrações interajam de maneira eficiente para o benefício de cada uma das pessoas que moram no Brasil. Alexandre, já eu vou querer que você dê detalhes um pouco, fale um pouco sobre o Interlix, tá certo? Esse programa, não é, que é interessantíssimo, Interleges, né? Interleges. Eu queria que você explicasse. Mas e essa cartilha? Não é uma cartilha, é o Guia da Cidadania nas eleições de 2012. Você fez o texto original, aí tem uma equipe aqui que tem você, Alexandre, a Maria Célia Guabiraba, não é, que é a coordenadora do IMOPEC, que é quem está realizando, o Instituto da Memória do Povo Cearense, fica ali na Dom Manuel 1197. Olga Paiva, pesquisadora da cultura tradicional popular, o padre Hermano Alegre, que está aqui presente, diretor da ADITAL, o padre Luiz Sartorel, que é coordenador do curso de verão na Terra do Sol, com ilustrações do Daniel Moreira. Este guia é uma espécie de uma simplificação de um trabalho maior que você já tinha feito, é isso? Isso, são pesquisas que vêm se acumulando há 12 anos. Eu tive a oportunidade de levar ao Senado Federal uma experiência municipal bastante grande, adquirida aqui no estado do Ceará. Em Brasília, são poucas as pessoas que têm essa vivência do Estado federado, do município, dessa política local. E eu pude abrir uma linha de pesquisa que julgo muito importante no Senado, porque aproxima as ações da Câmara Alta do país da realidade do município. Então, a gente já vem surgindo do Interleges com essa preocupação de fazer com que o Senado se aproxime do município, que não seja aquela ilha isolada onde se trata da Constituição, onde se trata das leis federais, sem se preocupar ponto a ponto com a vida do cidadão. Então, abrimos essa linha de pesquisa, daí já foram derivados diversos trabalhos, mas faltava, principalmente aqui no nosso estado, uma adequação desse texto, uma adequação dessa linguagem à particularidade das eleições locais.
Então eu trouxe essa ideia a esse grupo de amigos, pessoas que acolheram muito bem essa iniciativa, pessoas muito preocupadas com o destino da nossa cidade, com o sucesso das administrações públicas no Estado, pessoas que são respeitadíssimas na sociedade exatamente por essa preocupação, por essa ação cidadã, e com duas instituições também de grande importância, que é o IMOPEC, que capitaneou, coordenou esse esforço físico nosso de gerar essa cartilha, com o apoio da Ideias do Brasil também, que também nos permitiu conhecer alguns lados do problema social, principalmente dos deficientes físicos, que para poder contemplarmos também essas questões no guia, e vimos que a forma melhor de apresentar isso à população, ao grande público, seria por meio de perguntas e respostas, de maneira organizada, de maneira coordenada, numa sequência bastante lógica, bastante didática, e que conjuntos dessas perguntas fossem contemplados com uma reflexão. Então, o que se percebe é que após duas perguntas e, obviamente, duas respostas, vem uma espécie de reflexão que pode ser feita individualmente, que o indivíduo pode fazer essa reflexão na sua leitura individual, ou que isso possa ser trabalhado em escolas, em igrejas, em comunidades de bairros, em empresas, enfim. O grande objetivo é fazer com que essa linguagem, estando mais acessível, estando melhor organizada, portanto mais didática, sirva não só para que esse conhecimento seja transmitido, seja difundido, mas principalmente para levar uma reflexão e, de preferência, uma interação entre as pessoas. O objetivo do grupo é permitir que num grupo de 2, 3 ou 20 ou mais pessoas se possa discutir cada um desses pontos, refletindo o que diz a teoria e como essa coisa acontece na prática, para fazer com que o cidadão comece a perceber no seu bairro, no seu município, como aquela realidade legal está sendo refletida, de que maneira aquilo está ocorrendo na sua vida, de que maneira isso impacta o seu dia a dia. E acho que o trabalho foi muito feliz pela experiência que todas essas pessoas possuem no trato com a comunidade, com as particularidades das associações de bairro, das igrejas. Eu acredito que a gente conseguiu chegar num formato e numa linguagem que contempla bem esse objetivo inicial traçado por nós. O padre Hermano, tudo bem, Paulo? Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Por qual razão a Adital também está aqui nesse projeto, padre? Por que é importante na concepção da Adital este guia e o que é que efeito multiplicador o senhor diria que este guia pode ter do ponto de vista destas eleições, de melhorar, né, a qualidade da intervenção, digamos assim, do povo na hora decisiva do voto? Porque fundamentalmente o grande momento é o dia da eleição, quando as pessoas vão levando seus anseios, seus questionamentos, o que analisaram, não é? O que viram, o que não viram, o que questionaram, o que não questionaram, tudo para um momento decisivo, que é a hora de depositar o voto. Olha, em primeiro lugar, agradeço a possibilidade de estar aqui na questão de ordem, né, para assim, aprofundar um pouco junto com o Alexandre esse tema. E para a gente, a presença de Adital nesse trabalho foi importante, em primeiro lugar porque cartilhas desse tipo, né, sendo que eu sempre trabalhei na área rural, nas periferias, setores populares, a gente já fez umas 30, 40 cartilhas sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, sobre sindicatos, sobre as leis que defendem os poceiros, as leis que defendem assalariados, etc. Agora, essa cartilha especificamente sobre como guia, né, da cidadania das eleições, para a gente como agência de notícias, né, porque para quem não conhece a Adital, devo dizer que a Adital é uma agência de notícias da América Latina e Caribe. Vocês encontram neste site os elementos fundamentais, eu diria, do processo que nós estamos vivendo na América Latina e Caribe. Um processo de mudança, de aprofundamento da cidadania, da democracia e, portanto... Pode passar o site da Adital que a gente coloca aí no vídeo. Qual é o site mesmo da Adital? www.adital.com.br. Então, esta informação, exatamente porque vem dos movimentos sociais, dos movimentos populares, ONGs, igrejas, sindicatos, tudo que é sociedade organizada que procura construir a democracia e a cidadania, então uma cartilha como esta não podia faltar, né? Tanto é verdade que, para quem entra no site,
encontra do lado esquerdo um pequeno banner onde nós colocamos... No site da Adital? No site da Adital. Nesse endereço aí que está no vídeo, adital.com.br. Exato. É um site com as palavras Cartilhas Eleições 2012. Clicando no site, vocês encontram o texto integral desta cartilha, que é interessante como... Você pode baixar, o Alexandre pode baixar, imprimir, pode ler, pode copiar, imprimir. distribuir. Exato, é para multiplicar mesmo. Né? Inclusive, junto com essa cartilha, nós colocamos mais 2 cartilhas. Né? Uma cartilha que o Frei Beto fez, né? Ele colocou essa cartilha no sentido de ajudar um pouco os grupos mais cristãos a perceber o valor da política. Sim. E como é que você deve se engajar. Por causa que muitas vezes encontramos pessoas que estão enjoadas. Esse é do Frei Beto, me permite aqui, padre. Essa também está disponibilizada lá. Está disponibilizada no site. Né? E uma terceira cartilha que foi lançada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, que é muito interessante, que é outro aspecto ainda. Ela coloca para o leitor, e são cartilhas pequenas, você lê meia hora, né? 1 hora. Né? Ou menos, né? Menos. Agora, é importante não é ler rápido para passar. Importante é poder discutir, debater, como você estava dizendo. Mas, sobretudo, aqui orienta para dizer, cuidado, né? Você pode combater a corrupção nas eleições. Inclusive, orienta como fazer, a quem se dirigir. Quer dizer, são cartilhas que são importantes nesse momento, porque as eleições, eu diria que tem 2 elementos fundamentais. Um elemento, é claro, é de saber escolher as pessoas que vão administrar o país, o município ou o estado, para 4 anos, 6 anos, 8 anos, a depender do tempo que dura o mandato. Mas, além do fato de escolher estas pessoas, é um período em que a gente pode aprofundar o discurso de participação política. Né? Nós queremos que a divulgação dessas cartilhas ajude as pessoas a perceber que não se pode olhar só de longe, como se as pessoas que eu um dia escolhi, que às vezes nem lembra, quem foi? Eu votei para quem? Sabe que não lembro. Né? É fácil encontrar isso. Mas que então, esse período nos ajude a perceber como a nossa participação é fundamental. Você não pode delegar alguém para fazer uma coisa tão importante como aquela de dirigir um município, um estado, um país. Portanto, acredito que quem tem interesse real de conhecer, aprofundar o seu ser cidadão, que tem interesse em debater com os amigos esse tema, olha, entre no site, pega de fato essas cartilhas, né? E leia você, passa para os amigos, né? Porque é um período que nós devemos aproveitar ao máximo. Não podemos deixar passar esse tempo, sabe, com aquela atitude que muita gente diz, mais uma eleição ali, paciência, vamos aguentar até que passa também essa eleição. Não é para aguentar o tempo, é para aproveitar, para utilizar. E um detalhe interessante, padre, o senhor está falando, apresentando aí essas cartilhas, a do Frei Beto, e essa outra é do movimento... É do movimento do combate à corrupção eleitoral. E é essa aqui que é o Guia da Cidadania, que é o nosso assunto, né, de hoje aqui, inclusive que teve aqui a colaboração, né, do Alexandre. E o senhor está falando uma coisa interessante. Quando o Brasil voltou do processo da ditadura, né, do regime autoritário, tivemos as eleições de governadores, né, em 82, mas ainda estávamos numa transição. Aí tivemos as eleições municipais de 85, tivemos a Constituinte, 88, né, 88, e as eleições presidenciais de 89. Era tudo muito novidade, a gente notava um frisson nas ruas, né, a efervescência política nas praças. De lá para cá, a gente já vivenciou, sei lá, eu acho que umas 30 eleições já. Municipais, vereador, para deputado, senador, governador, presidente, né? Já tivemos quantas eleições presidenciais? Tivemos 1, 2, 3, 5, 6, né? 6 eleições, com a última agora, que elegeu a presidente Dilma. E, com o passar do tempo, quer dizer, a democracia vai se aperfeiçoando, o nosso país tem problemas de aperfeiçoamento democrático ainda,
Estamos longe ainda de uma democracia aperfeiçoada, precisamos avançar muito. Mas a gente nota que o interesse está caindo, a população, e isso é muito perigoso. A população tem que ficar sempre atenta num processo democrático, que é o momento maior da cidadania. Não é? É a hora de escolher os nossos dirigentes, o governador, o prefeito, o deputado, o vereador, o senador, o presidente da República. E essa questão é muito preocupante no momento em que tá virando comum já a eleição, 2 em 2 anos tem eleição, 2 em 2 anos tem eleição. Né? Antes não tinha, era um negócio, né? Um reaprendizado. E de repente, essa mesmice da eleição, cria na cultura da população aquela coisa que a eleição não muda, é assim mesmo. Não é? Quer dizer, em grande parte também a classe política tem culpa disto. Não é? Mas enfim, mas fundamentalmente o personagem maior é o cidadão, é o eleitor. E a gente não pode deixar que esse eleitor se acomode, que acha que não, eleição, toda eleição. E a cada eleição a gente precisamos reafirmar a democracia e fazer com que ela avance cada vez mais, inclusive na qualidade das escolhas. Não é isso, o Alexandre Para? Eu acredito que há um sentimento de frustração muito grande da população brasileira. Com a redemocratização do país, esperava-se uma mudança muito grande na prática política e administrativa. Infelizmente, isso não aconteceu. E a gente entra num ciclo vicioso que precisa ser quebrado, que é eleger representantes que nem sempre correspondem... Os políticos em Brasília, por exemplo, o senhor trabalha lá, mas os políticos podiam já ter feito a reforma política, Sim. que era um grande salto, mas não fazem. Aí isso gera, não é, essas decepções. A frustração vem tanto da falta de iniciativas como a reforma política, como a reforma tributária, coisas que impactam diretamente a vida do cidadão, como, no meu entendimento, principalmente pela falta de avanço na praxis política. A gente ainda vê, infelizmente, legisladores e gestores nos diversos níveis, fazendo aquela política exclusivamente assistencialista, aquela política da negociata, do conchavo, da troca de bases eleitorais, e se avança muito pouco no que diz respeito ao atendimento das demandas da sociedade. Então, acho que essa desilusão, esse desinteresse, infelizmente está acontecendo pela inoperância da classe política, que espera chegar à eleição, faz o movimento eleitoral acontecer, cada um ao seu modo, cada partido com a sua estratégia, cada coligação com o seu modo de fazer, mas passado isso é como se a população deixasse de ter aquela importância central que tem no processo eleitoral. Então, esse trabalho da conscientização sobre a importância do voto, sobre dizer não à corrupção eleitoral, sobre a importância da ação do político, seja ele do Poder Executivo, seja ele do Poder Legislativo, nós julgamos fundamental exatamente para que o eleitor, tendo uma escolha melhor, tenha um índice de frustração e de decepção menor. Porque aí você começa a acreditar que vale a pena se engajar no processo político, que vale a pena criar a instituição municipal para cuidar do problema da merenda escolar, para criar da questão do transporte, como os conselhos de desenvolvimento, por exemplo. Então o cidadão já não acredita mais que aquele esforço que ele está fazendo vai dar em algum resultado. E, infelizmente, é uma coisa que vem crescendo, essa descrença está muito grande. A gente percebe pelas pesquisas que há 2 meses das eleições, no Brasil inteiro, o índice de pessoas que não sabem quem votar é absurdo. 70 e tantos %. Isso se considerarmos... Não sabem votar, eles não começaram, a eleição ainda não mexeu, né, com esse segmento da população. Então, você vê, se isso acontece para o Executivo, imagina para o Legislativo. Então, a gente tem uma massa enorme de pessoas... Na eleição de prefeito, porque as pessoas moram nos municípios. No município, é uma coisa que é fundamental. Ou seja, independente da política pública federal ou estadual, o desaguar disso tudo está dentro do município. Está dentro do município. Inclusive, uma coisa que eu questiono, muitas vezes as câmaras municipais se excluem de discussões por julgarem da alçada federal, da alçada estadual, e é verdade que muitas vezes é, porque a Constituição assim determina, mas o reflexo disso tudo está no município. Está no município. Então é fundamental que o cidadão tenha o seu vereador, a sua vereadora, brigando para que essas questões sejam ouvidas pelo governo estadual e pelo legislativo estadual. Pelo deputado federal, pelo senador. E pelo legislativo federal. Então é uma cadeia que não pode ser quebrada. O legislativo municipal é a voz, o parlamentar tem essa função de falar, de defender. Então essa cartilha vem muito nesse sentido, de nós levarmos o eleitor a uma maior consciência do papel que tem esse político, seja ele candidato a vereador ou a prefeito. Sabendo de maneira mais concreta que papel essas pessoas têm,
ele vai poder analisar melhor, e aí nós também sugerimos diversos aspectos, que certamente entraremos nessa discussão, que ele deve observar nos candidatos para que eleja pessoas que tenham condições de cumprir aquele papel. E essas pessoas tendo a condição de melhor cumprir aquele papel, muito provavelmente vão desenvolver melhor seus mandatos, vão atender melhor a necessidade da população, a necessidade da comunidade, a necessidade da cidade. E aí nós podemos reverter esse processo. Nós podemos fazer com que o cidadão volte a acreditar que é possível ter um legislativo operante, um legislativo ético, um legislativo competente, um legislativo independente acima de tudo. O Alexandre, padre, eu vou pedir aqui rapidamente um intervalo, a gente volta já com questão de ordem, vamos voltando ainda falando sobre o Guia da Cidadania nas eleições 2012. E você pode estar perguntando onde é que a gente acha, como é que eu consigo, eu quero discutir aqui no meu bairro, na igreja, na minha comunidade, no meu grupo de jovens. Já já a gente vai passar essas informações aqui para você que está acompanhando o Questão de Ordem. E a gente está exatamente discutindo eleições. Você que nos acompanha sabe que o programa está sempre discutindo, né, buscando, essa consciência cidadã das eleições e os mais diversos aspectos que regem, que interferem, que interagem com o processo eleitoral que estamos em curso, né, nas eleições municipais de 2012. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem, estamos falando das eleições 2012, do Guia das Eleições, da Cidadania nas eleições de 2012, que é essa cartilha aqui, esse guia que já foi lançado, é uma realização do Instituto da Memória do Povo Cearense, com apoio da Ideias do Brasil, também da Adital. Eu estou aqui com o padre Hermano Alegre e com o Alexandre Damasceno, Paiva Damasceno, que é cearense, é analista do Senado Federal e é o criador, o responsável pela concepção do Interleges. Ele vai já já falar sobre este assunto. O padre, o Alexandre, rapidamente, antes do padre complementar o que você dizia antes do intervalo, como é que as pessoas conseguem esse guia? De repente o nosso telespectador diz, rapaz, eu estou doido para ver o que é que tem nesse guia, como é que eu consigo? Nós tivemos uma tiragem pequena, sim. Nós esperávamos um apoio maior da iniciativa privada, que infelizmente não ocorreu. Mas ele está disponível já em PDF no site da Adital, já foi dado o endereço. Já foi dado ele de novo aí, adital.com.br. Alguns portais de muita visibilidade nacional, como o portal G1, também está colocando à disposição. Portal G1. E sim. Nós disponibilizamos para qualquer outra entidade, qualquer outra instituição que queira também fazer essa divulgação, o site da Assembleia, se assim desejar, nós temos todo o prazer de disponibilizar. E temos alguns poucos exemplares ainda impressos que estão disponíveis na Secretaria do Curso de Verão, que estão na Secretaria da Arquidiocese de Fortaleza, que funciona ali no antigo Colégio Castelo, na Dom Manuel. Mas são poucos exemplares, porque a tiragem foi de 2.000 exemplares e a procura está sendo muito grande, inclusive fora do estado. Mas ainda nesse site da Adital, no G1 que você falou, e as pessoas baixam, imprimem. Sim, imprimem, podem tirar cópia, discutir, reunir o grupo de jovens. Com certeza. Esse é o objetivo, fazer com que a comunidade, com que a sociedade tenha acesso a essa informação. E como dissemos, debata, discuta, troca ideias, porque muitas vezes a coisa formal num curso, numa palestra, não tem a mesma sensibilização que tem uma discussão com seus pares, com seus amigos, verdade. Com seus familiares. Esse é o objetivo. E a reprodução é livre e outras instituições que queiram eventualmente publicar também podem entrar em contato conosco para que a gente possa ver a melhor maneira de viabilizar isso, mesmo já estando a 1/3 do caminho das eleições. Mesmo assim, tem uma validade ainda muito grande. Claro. E podemos desenvolver essas parcerias sem problema nenhum. Até porque as pesquisas estão mostrando que a população está perigosamente desinteressada. Isso é muito preocupante. Padre, tudo bem, padre? O senhor queria acrescentar a fala do Alexandre? O Alexandre ponderou questões interessantíssimas no final do bloco passado. É o aspecto que você colocou, às vezes, do desinteresse que existe. Né? Eu acho que ali tem duas questões para mim. Né? Uma que reparando que às vezes a política não é do jeito que a gente sonhava, né? A gente se retira sem pensar que uma mudança real é um processo. Ninguém vem fazendo uma lei, colocando uma iniciativa, sabe, que de repente as coisas mudam. Porque mudar a realidade significa mudar a nossa cabeça, significa começar a pensar diferente. Sobretudo certos costumes ligados ao bem comum, que não existia menos ainda no campo da política,
Então, o processo com que nós vamos devagar transformando a realidade, esse é o processo que chega a cada um de nós. Por exemplo, essa cartilha, eu acredito tanto nesse processo, eu já divulguei quase 400 cópias, né? Porque é importante, sabe, entregar a liderança a pessoas que de fato assumem, não que pegar a cartilha e colocar lá na gaveta, né? Mas que assumem para discutir, para provocar o debate. E a segunda coisa, acho que tem uma jogada por baixo desse desinteresse. Olha, a jogada é terrível. E as pessoas que dizem que não têm interesse devem tomar cuidado porque já são vítimas dessa jogada. A jogada daqueles que querem que o povo, os grupos organizados, a sociedade, fique afastada da política, fique afastada dos problemas. Eu lembro nesse momento não existe espaço vazio na política. Exato. Alguém ocupa. Exato. Um mês ou 2 meses atrás, quando na Câmara dos Vereadores deviam votar o aumento salarial, foi só um grupo de estudantes se articular pela internet, foram lá 30, 40 pessoas, semana seguinte foram mais, 200 até. E bloquearam. Quer dizer, essa que é, para mim, a verdadeira... A pressão gerou uma nova discussão e um outro posicionamento. Exato. Então, por causa disso que, sabe, vamos tomar cuidado antes de desprezar as coisas, né? Vamos tomar cuidado que a gente pode jogar fora uma coisa muito importante que vale o nosso futuro, vale o futuro da sociedade. Então, se de fato as pessoas procuram fazer essa mudança dentro de si, eu acredito sempre que a mudança da estrutura é fundamental. Mas essa começa quando eu começo a me comprometer, quando eu vou dentro da sociedade, sabe? E vendo as ações concretas que eu posso fazer, chamar os amigos, os colegas, sabe? A participação maior, a possibilidade que nós temos de mudança. Aquele ditado, uma andorinha não faz verão, é verdadeiro, né? Mais ainda na política e na mudança social. E essa visão do padre Hermano é muito importante, porque se a gente não entender que o voto, como diz o movimento de combate à corrupção nas eleições, o voto não tem preço, ele tem consequências. Tem consequências. E tem consequências por 4 anos, e 4 anos é muito tempo. Tem consequências muito sérias. Muito sérias. A gente, acertando na escolha dos nossos representantes, a gente vai ter 4 anos de sucesso. Claro. Se errarmos, nós vamos ter 4 anos de problemas, de involução, nós vamos ter 4 anos de muita dificuldade. Então essa percepção é fundamental. E esse processo, destacado pelo padre Hermano muito bem, é que precisa ser contínuo, precisa ser um processo de vigilância contínua. A sociedade organizada precisa vigiar dia e noite o que está acontecendo na sua cidade para poder escolher quem vai gerir, quem já geriu, quem pode, quem não pode, para que a gente não tenha uma quebra desse fluxo, né? Esses 4 anos em que se trabalha precisam ser 4 anos muito positivos, muito profícuos. É fundamental essa escolha de modo consciente, de modo bem esclarecido. O Alexandre, aqui no guia tem aquela parte mais institucional que fala o funcionamento do município, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que é o município, né, que ente federado é esse município, se ele é independente ou se depende do governo, como é que é essa questão das relações de poder entre prefeito, governador, a União, o poder central, o presidente da República, etc, etc. Como é que o cidadão age junto ao vereador, junto à Câmara. O padre aqui deu um exemplo aqui, tinha uma votação polêmica na Câmara, aqui de Fortaleza, os estudantes se mobilizaram através das redes sociais, foram lá, fizeram uma manifestação, criaram uma situação e forçaram uma nova discussão. É uma forma concreta e legítima, não é? De você. E outra coisa, pensa bem no vereador que vai votar, porque é incrível, as pessoas votam com uma semana, não sei lá em quem votei, isso é absurdo. Como é que você vota em alguém, não sabe, com uma semana, você lembra em quem votou? Votar pressupõe-se que houve escolha. Pronto, né? Você escolheu, o cara vai lhe representar, o cara vai ser um legislador da cidade. Ele pode definir tanta coisa importante ou tanta coisa ruim, que você não se lembra nem quem votou 3 dias depois. É um negócio meio complicado. Eu devo cobrar, né? O último ponto aqui dessa cartilha diz como é que você pode cobrar dos que você elegeu. Isso. Se você joga lá e depois vira do outro lado, nunca mais se interessa. As redes sociais podem nesse novo momento, pode ter um papel fundamental, inclusive na cobrança a partir daí. Quer dizer, nós temos hoje essas redes sociais vão ser, em curtíssimo prazo,
um grande elemento de cobrança, né? O Twitter, não sei o quê, porque os homens públicos, eles temem, não é? Uma postagem negativa, isso dissemina, né? É uma coisa... E isso precisa começar a ser feito, porque a pressão precisa começar. E destaque-se também o papel das TVs legislativas, que estão transmitindo ao vivo o debate das comissões, do plenário, e o que está dito ali já foi. Já foi. Né? Assim como o nosso voto, depois de apertar a tecla verde, já foi, só depois de 4 anos que dá para consertar, também um passo errado de um gestor ou de um parlamentar, depois de executado e publicado, também já foi. Então, o cidadão hoje, ele não é mais refém apenas do noticiário da mídia. Exatamente. Ele acompanha em tempo real, ele tira suas conclusões. Ele não vai ver só o recorte que sai no jornal, no telejornal ou num programa de rádio. Ele vê a sessão completa, ele vê o posicionamento do seu deputado, do seu vereador por inteiro, sem os retoques e sem a mediação do jornalista. Com certeza. Que é o que existe, o que sai publicado hoje. Eu sou jornalista, a gente sabe que o jornalista faz essa mediação, mas a TV legislativa, ela tira esse mediador, você fica direto. O mediador é você, diretamente. Por falar na TV legislativa, nós estamos num exemplo aqui de uma TV que foi inclusive o primeiro canal legislativo aberto, né, do Brasil, foi essa TV, a TV Assembleia. Mas, o Alexandre, o que é mesmo o Interlegis? O Interlegis foi iniciativa nossa no Senado Federal, eu estava voltando para o Senado depois de passar um tempo cedido ao governo do Estado do Ceará. Sim. Retornei e a gente tinha uma missão de definir... Quando foi isso? Isso foi em 1997. 97. A gente tinha a missão de definir uma rede de computação para o Legislativo. Certo. Só que nós achamos que era uma coisa muito pobre, muito limitada. Uma rede de computação é para transmitir arquivos. E vimos que como a internet estava começando a crescer no Brasil naquele momento, que a gente poderia criar uma comunidade virtual, que eu acredito que o Interlegis foi a primeira verdadeira comunidade virtual no Brasil. Então, como tínhamos um financiamento do BID, nós tínhamos que ter, obviamente, que aprovar nas instâncias nacionais e internacionais esse financiamento. Fizemos um projeto voltado à participação legislativa e integração desse legislativo. Então, nós fizemos uma rede que integra todas as assembleias legislativas. Você é mestre em informática, né? Eu sou especialista em informática, mestre em administração pública, isso. E a parte de economia já foi... mas você tem formação em informática. Sim, eu sou técnico em informática de origem. Isso. Então, nós fizemos com que essa comunidade permitisse não apenas a integração de Câmara, Senado, Assembleias e Câmaras Municipais para a troca de experiências. O que tem por trás do Interlegis, que muitas pessoas ainda não perceberam, é que nós fazemos com que a população entre nesse circuito. Porque quando a Câmara está na internet, quando o site está mostrando como votou o vereador A, B e C, o que foi aprovado, qual foi o orçamento, para onde a verba foi direcionada, nós estamos fazendo com que a população esteja dentro do legislativo. Como as câmaras municipais, em sua maioria, não têm ainda uma TV, uma rádio para transmitir as sessões, a internet é o meio mais prático, mais barato, mais imediato de fazer com que a população tenha esse acesso. E outros vetores do programa também são importantes. Nós temos um vetor de informação legislativa que faz com que essa informação trafegue pelo Brasil inteiro, e um que eu julgo mais importante ainda, que é o de educação, que é fazer com que o cidadão entenda o papel do vereador para que ele mesmo se motive a ser um legislador da sua cidade. Nós não podemos pegar o legislativo e entender como uma casta, um grupo fechado, que nós devemos especializar cada vez mais os parlamentares. Isso é importante. Mas também é importante fazer com que esse conhecimento chegue na mão da liderança comunitária, do professor, do aluno, do empresário, do religioso, para que essa motivação faça com que a gente permita uma oxigenação do próprio Legislativo Municipal, e aí essa cadeia vai subindo, do município, oxigena a Câmara, a Assembleia Estadual, a Assembleia Legislativa Estadual, oxigena a Câmara Federal, oxigena o Senado, fazendo com que a política seja uma coisa mais dinâmica e que dê mais oportunidades aos cidadãos. Esse processo é interessante, claro que nós estamos começando, porque hoje uma realidade no Brasil, da grande maioria, não é, das câmaras, é que elas são secretarias do prefeito, né? Isso é uma distorção da democracia, né? Quer dizer, o legislativo, que é para fiscalizar, não fiscaliza, em sua grande maioria, porque passa no interior, por exemplo, as câmaras, tem câmaras que reúnem uma vez por semana, é um negócio assim meio complicado. Eu né? tive a oportunidade de ser legislador no município, que é do estado do Ceará, e eu dizia que nós, vereadores, não podíamos confundir a Câmara com uma Secretaria de Ação Legislativa, inclusive brincava com esse termo. Isso. Né? Porque muitas vezes os vereadores são meros homologadores das decisões do Poder Executivo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, o legislador está para fiscalizar... Pode até aprovar, se for uma coisa correta, legítima, etc., mas dentro de uma discussão, de um debate. Isso. Né? Inclusive, é uma questão que, felizmente, hoje está começando a mudar, não em todos os locais, mas está começando a mudar, é que não existe você ser de oposição ou de situação. Você tem que ser oposição a tudo que é errado.
você tem que ser a favor de tudo que é certo, independente da cor partidária. Você é o vereador da cidade. Da cidade, você representa a cidade, não o seu partido apenas, não apenas os que lhe elegeram. É importante entender a responsabilidade do legislador. Depois de eleito, os partidos perdem a importância maior e o povo assume a importância maior na voz, no olhar, né, e nos ouvidos do parlamentar. Isso é preciso que a comunidade entenda e que por isso escolha melhor, porque é uma responsabilidade muito grande estar sentado numa cadeira tão legislativo municipal, estadual ou federal. Padre, o teu pensamento isso está querendo... Sabe que, escutando essas coisas, né, eu tenho uma esperança profundamente dentro de mim. Apesar de... O senhor é um otimista incorrigível, mas é bom, né, padre? Porque apesar, sabe, que as coisas mudam devagar, às vezes parece que vai para trás. O processo não é rápido, né? Exato, né? Mas quando tem iniciativa desse tipo, né? Ou quando você percebe que tem pessoas que começam a participar, como desses estudantes que foram na Câmara dos Vereadores aqui em Fortaleza. Então, sabe, eu percebo que tem pessoas que começam a se abrir, se interessar. E essa, para mim, é a atitude mais certa do cidadão. Sabe? O cidadão, quando ele começa a se abrir, sair de si mesmo e olhar ao seu redor, começar a perceber aquilo que acontece e pensar nas soluções possíveis, né? Nem sempre as soluções ótimas são possíveis, mas pensar nas soluções possíveis, então você começa a encaminhar uma atitude diferente, começa a encaminhar uma prática diferente. E esta, para mim, este é o aspecto mais importante da mudança da sociedade. E essa questão, padre, o senhor está colocando, permita-me interromper, eu estava lendo e li uma frase, não me recordo de quem é, me parece que é um americano, não sei. Ele falando sobre imprensa, eleições, etc. Aí a frase dele é o seguinte: notícia é o que incomoda, o resto é propaganda. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, a gente costuma muito ver no período eleitoral o seguinte, e as pesquisas, né, eleitorais, que são verdadeiros tratados, a pesquisa eleitoral no Brasil, isso já caiu muito, né, graças a Deus, ela não tem mais o poder de impor, de influenciar, isso é muito bom, porque os resultados das eleições mostram que nem sempre quem está na frente ganha, isso mostra que o povo está sabendo fazer suas opções, amadurecimento. Às vezes é uma peça eleitoral, às vezes. Mas aí a pesquisa mostra que o eleitor só vai começar a se definir com o horário eleitoral, né? Quer dizer, o horário eleitoral oficial, etc, etc. Que é uma peça de propaganda, na verdade, não é? Quer dizer, ali não se discute, ali quer dizer, muita coisa ali é muito virtual, quer dizer, porque ali é a propaganda dos candidatos. É a venda de uma imagem que nem sempre vai coincidir com a realidade. É a venda de uma imagem, quer dizer, ali nem sempre é a realidade, muito pelo contrário, né? Quer dizer, o momento de você comparar é o debate, é você analisar uma entrevista, né? Um questionamento, que aí você vai ver onde é que fura, né? Onde é que aquele é exequível, é compatível, é real, ou aquele é apenas, onde é que tem profundidade, onde é eleitoreiro, onde é demagógico. Porque o programa eleitoral é uma propaganda de sabonete. Feito no estúdio, tudo sob controle, com vídeos pré-fabricados. Então fica muito mais simples fazer uma peça desse tipo. E os candidatos viram uma espécie de personagem dos marqueteiros, que marqueteiro no Brasil também virou assim, um semideus danado, uma coisa, né? Como vender o sabonete. Mas não é porque essa frase é fantástica, notícia é o que incomoda, o resto é propaganda. É porque exatamente esse fato de você perceber coisas novas que acontecem, e você cria coisas novas, e se você se torna notícia dessa maneira, você ajuda as pessoas a pensar. Inclusive, acredito que as pessoas que começam a participar de um processo, pode ser uma eleição, qualquer momento do ano, né, da vida, mas quando uma pessoa começa a participar de um processo junto a outras pessoas, eu acho que é o jeito melhor para não ter fanáticos, para não ter dogmáticos, porque você, quando se relaciona com os outros, você percebe da variedade de ideias, de pareceres que existem. E se você sabe escutar, percebe também os valores que existem nas pessoas e como a sua ideia, que pode até ser ótima, deve sempre se questionar, se colocar a confronto com as outras. Hoje, fazer política, participar de um processo eleitoral, ajuda as pessoas a crescer. Ajuda as pessoas a dizer: eu preciso dos outros, os outros precisam de mim,
E é dessa maneira que você vai construindo. Sabe? Aquela palavra que eu falei antes, que o senhor falou, o processo, para mim é fundamental essa palavra. Se nós não aceitamos o processo de mudança, de crescimento, de democratizar, de ser mais cidadãos, ali nós temos, sabe, os fanáticos da vida, sabe, os fanáticos de sempre, que inclusive na política a gente vê que muitas vezes não tem muito sucesso, e isso é bom, né? A não ser certos momentos históricos, né, que parece que o fanatismo se torna a moda, se torna... e ali tem uma pergunta, que você estraga a história da humanidade. Aqui tem uma pergunta interessante aqui nesse guia aqui. Nessas eleições só haverá candidatos ficha limpa? É muito interessante essa pergunta. Quer dizer, o fato de termos uma lei que deu uma certa depuração, aí eu costumo dizer, aqui nesse programa já entrevistei uma pessoa que disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, se o Brasil tivesse um nível de consciência que era o ideal, não precisaria nem de uma lei de ficha limpa. A própria consciência cidadã fazia o filtro. Os próprios partidos faziam o filtro. A lei da ficha limpa é uma prova ainda que o Brasil ainda tem muito a avançar. A gente precisa de uma lei. E mesmo essa lei não vai fechar todas as portas. É bom que se diga isso. E o que me preocupa nesse aspecto da ficha limpa, apesar da sua grande importância, é que ter o certificado de ficha limpa não garante ter as mãos limpas na política. Né? Então, muitas vezes, o candidato estampa lá 100% ficha limpa e tem a ficha limpa, mas as mãos não estão tão limpas como deveriam. Ou conseguiu esconder. Alexandre, padre Armando, eu estou no finalzinho, mas eu quero aproveitar a tua presença, você como especialista em informática. Essa urna eletrônica é absolutamente segura, 100%? Eu creio que sim, é julgado seguro, os testes têm provado isso. O que nós precisamos ainda melhorar muitíssimo é o processo da abordagem do eleitor, o convencimento, ou seja, a fraude não existe mais, mas a compra do voto, infelizmente, ainda existe. Então é preciso que a gente chegue... Quer dizer, a urna é inviolável, mas a 2 metros dela estão comprando voto. Estão comprando voto, como a gente verifica isso em porta de sessões eleitorais em municípios menores. Né? Então, a urna realmente é inviolável, ela garante a segurança do voto. Mas, infelizmente, o voto ainda é manipulado pela pressão política, pela pressão econômica, muitas vezes pela ameaça física, pelo constrangimento a que se leva, se diz que pela localização vai saber quem votou. Então, avançamos muito, é verdade, com o instrumento da urna eletrônica, mas ainda precisamos avançar no processo de formação do cidadão, na educação básica, na educação fundamental, no processo de politização das pessoas, para que antes de chegar na urna, o voto já seja efetivamente secreto, já seja efetivamente bem direcionado, bem endereçado, para que a gente não tenha uma urna segura com um processo eleitoral falho, um processo eleitoral que está suscetível a manipulações das diversas naturezas. Que beleza. Eu queria agradecer você aqui com o padre Hermano Alegre, da Adital, com o Alexandre Damasceno, aqui sobre essa cartilha que vocês estão vendo aí, Guia da Cidadania nas eleições 2012. Fiquei muito feliz por ter realizado mais um programa aqui na TV Assembleia, Alexandre e padre, para a gente colocar mais um ingrediente jogar mais uma semente nessa cidadania. A gente precisa sempre vir e estar mexendo nisso, para estar despertando as pessoas, e que é muito importante o papel do eleitor, e o papel dele é o papel mais importante do processo eleitoral. É ele que tem a decisão. Isso, é importante que nós tiremos as pessoas de bem da acomodação. Pronto. Muitas vezes a política parece tão suja que o cidadão de bem não quer se envolver com ela. Só que essa é, como o Mário falou, uma armadilha muito perigosa. Perigosíssima. Quando o cidadão de bem não se envolve na política, ela fica sendo gerida por pessoas que não são tão de bem assim. Então é fundamental que as pessoas que se julgam justas, honestas, corretas, que se empenhem no processo eleitoral, seja se colocando como candidatos ou apoiando aquelas pessoas que melhor representam os anseios populares. Alexandre, obrigado por ter vindo, padre. E parabéns pela iniciativa, e acho que o que nós fizemos aqui seria interessante, se quem tem essa cartilha nas mãos, ou que pode puxar da internet. Isso. Que faça aí isso, o endereço da Adital aí. Não? Faça isso com os amigos, né? Isso. Vamos sentar, vamos discutir. É assim que as pessoas crescem. É verdade. E quem sabe nessas discussões, né, nessa eleição, surge ali, alguém começa a despertar o seguinte: olha, na próxima eleição, de repente, vamos interagir, vamos sair candidato, quer dizer, nós não saímos nessa, mas, e começa a gerar uma mudança de posicionamento. Mas nisso, importante, claro. Né? Porque eu escuto muita gente, não sei o que, mas aí, essas discussões podem levar a essas consciências.
Pois na próxima vamos lançar um candidato. Bom, é bom isso. Importantíssimo. É muito fundamental. importante. Obrigado, Alexandre. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Padre, mais uma vez, muito bom tê-lo aqui no programa Questão de Ordem. Nosso programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.